Já tarde eu estava fazendo uma releitura, né, do estudo, estava considerando como que o Senhor ele opera na nossa vida. O Senhor tem uma maneira bastante singular. O Senhor é muito bom. E às vezes a gente não consegue ver totalmente, não consegue compreender a forma de Deus agir. Mas de vez em quando ele dá umas pistas para a gente, né? Eu acho que nessa tarde ele falou no meu coração sobre essa questão. O Senhor tem planos, né? O plano do Senhor está estabelecido desde a fundação da Terra. Mas é interessante que a gente vê o chamado de Deus na vida das pessoas, principalmente dos seus profetas, dos seus principais servos. A gente olha para o caso de Abraão, por exemplo, Deus chama ele para sair para uma terra que ele não sabia muito bem onde é que era. Provavelmente ele não sabia o dia seguinte, né? Ele sabia o dia. Dia a dia, o Senhor ia guiando. E eu estava vendo assim na minha experiência como o Senhor é bom. Ele sempre nos mantém muito próximos dele. Ele não dá um mapa, ó, tá aqui, você vai seguir, pega aqui o Waze da vida, né? Nos encontramos lá. Não, não é assim, né? O Senhor, ele caminha conosco, a gente nunca sabe o que está reservado para o dia de amanhã. A gente não sabe. Nossa vida, a vida das pessoas, a situação do mundo, nós não sabemos. Nós sabemos só o presente, praticamente, o momento presente. O dia de amanhã é uma incógnita para nós e para as outras pessoas. Nós não sabemos quem vai viver, quem vai nascer, quem vai morrer, que circunstâncias vão cercar a nossa vida. E Deus faz assim, né? Ele faz dessa forma, porque Ele quer que a gente esteja continuamente com Ele para saber como vamos fazer, para onde nós devemos ir. Isso nos leva a perceber a necessidade de manter a comunhão com o Senhor, manter comunhão íntima com o Senhor. Se nós não temos essa comunhão íntima com o Senhor, o que normalmente acontece é que a gente fica sem saber a respeito da nossa vida. E quando isso acontece, surgem as frustrações, as ansiedades, as preocupações excessivas. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, será todo aquele monte de interrogações. Mas o Senhor, pela sua bondade, Ele faz assim. Ele nos leva a ter a necessidade de dependência dEle, dia após dia. Dia após dia. Começa um dia, a gente tem que estar na dependência do Senhor, tem que caminhar junto com Ele, tem que buscar a sensibilidade do Espírito Santo para ser cooperador, né? Já pensou um cooperador que não está alinhado com o Senhor? O Senhor naquele dia pretende fazer determinada coisa pela direita, você está forçando a barra pela esquerda. Né? Se o Senhor está falando, vamos aguardar, você está com pressa de partir. Então, o Senhor estava me mostrando também aqui, né, nessa capítulo 19 de Atos, um pouco dessa questão, né? A nossa necessidade para sermos servos úteis do Senhor, nós precisamos estar em comunhão com Ele. E não é uma comunhão objetiva, de falar, eu conheço o Senhor, conheço a sua palavra, conheço os hinos, participo das reuniões, isso tudo é imprescindível. Mas mais imprescindível do que tudo isso é a gente ter a percepção de que nós estamos muito próximos do Senhor, de que Ele está conosco. Quando a gente tem essa percepção, a gente percebe a bondade do Senhor. O Senhor é bom. A gente percebe, Ele é bom. Olha, eu não sei das coisas, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor me guardou. Eu não sabia o que poderia acontecer. A gente não sabe se vai ter você vai tropeçar ali na esquina. Mas o Senhor é bom. Se eu soubesse, eu me precaveria. Eu não sabia, mas o Senhor me guardou. Então a gente começa a perceber a bondade do Senhor. Hoje, nós vamos ver, continuando no capítulo 19 de Atos, principalmente, né, nós vamos fazer a leitura do verso 11 até o verso 20, mas é importante a gente ter a perspectiva do capítulo como um todo, né? A gente vai vendo as coisas por semana e muitas vezes a nossa mente fica fragmentada. Né? A gente vê uma parte, depois vê outra parte, na próxima semana provavelmente veremos talvez a última parte do capítulo 19, e no fim, às vezes, não fica alinhado tudo o que o Senhor está fazendo. Mas aqui, capítulo 19 é um capítulo assim tremendo, de fatos tremendos.
de realizações tremendas, da operação muito forte do Espírito Santo. O Espírito Santo está operando e fortemente no capítulo 19. Normalmente, no mundo secular, a gente diz que o sucesso é medido por resultados. Se a gente olhar o resultado do capítulo 19, a gente fala, nossa, sucesso estrondoso de Paulo. Mas nós sabemos, não é o sucesso estrondoso de Paulo. É a realização estrondosa de Deus nesse capítulo 19. Os resultados que ele alcançou por intermédio do seu servo, que foi o quê? Um canal. Irmãos, Paulo não era poderoso. Poderoso é o Senhor. Paulo não era eloquente, como talvez a gente pense, e até às vezes tem relatos, mas o Senhor nele era eloquente. O Senhor nele era poderoso para convencer as almas. O Senhor nele era poderoso para curar. A gente tem que ter sempre essa perspectiva, né? Que nós não precisamos nos preocupar em que nós mesmos sejamos grande coisa. Nós somos uma coisa, vasos de honra para o Senhor. Isso é que a Bíblia relata. Todo servo, todo crente salvo, toda pessoa que é salva se torna crente, se torna servo do Senhor, ele se torna o quê? Um vaso útil na mão do oleiro. É um vaso para conter o Senhor. E no momento que o Senhor quer, o Senhor derrama esse vaso, o Senhor quebra esse vaso, o Senhor faz derramar o Espírito Santo, faz a realização das suas obras. A gente tem que ter sempre, estar sendo sempre revestido de muita humildade, né? Eu fico olhando esse capítulo 19 e fico pensando, se Paulo não fosse a pessoa que ele era, não tivesse passado pelas experiências que passou, ele teria aqui motivo para se orgulhar, né? Se orgulhar pelo que fez. Mas eu tenho a forte impressão que pelos resultados que Deus alcançou em Paulo, naquela cidade, nesse capítulo 19, na cidade de Éfeso, Paulo era um irmão muito humilde em si mesmo. Muito humilde para poder receber e ser utilizado pelo Senhor. A gente sabe que o Senhor resiste aos soberbos, né? Se Paulo fosse uma pessoa soberba, provavelmente ele não produziria por intermédio do Senhor os resultados que aqui foram alcançados. A gente precisa ter isso em mente. Vamos fazer a leitura dos versículos e, na sequência, eu vou passar a discorrer um pouquinho com os irmãos. Vamos ler todos juntos? Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Séfo, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Maravilha, né? Que encantador essa sequência de versículos. Na semana passada,
irmão Alex nos falou sobre os versículos 8, 9 e 10, né? Em que Paulo pregou na sinagoga durante 3 meses, dissertando e persuadindo aquelas pessoas que ali frequentavam. Nós sabemos que grande parte provavelmente eram judeus, talvez houvessem ali alguns prosélitos e algumas pessoas que também, de certa forma, queriam conhecer o Deus de Israel e ali se reuniam. É interessante, né? Nessa época, a sinagoga era muito mais aberta do que é hoje, né? Hoje, o judaísmo, ele é, de certa forma, muito fechado em si mesmo. É difícil você achar a porta aberta para entrar na sinagoga, se você não foi convidado, se você não foi chamado. Mas aqui a gente vê que havia várias pessoas. E o relato que nós temos do Senhor, né, por intermédio do livro de Atos, ainda no capítulo 18, era que quando Paulo passou ali pela primeira vez em Éfeso, ele havia sido bem recebido, a tal ponto que eles queriam que ele permanecesse lá. Né? Eles queriam que ele permanecesse lá, eles queriam ouvir mais daquilo que Paulo tinha a dizer. E a gente vê que Paulo, naquele momento, não podia ficar, ele realmente tinha um encargo do Senhor, um caminho a prosseguir, então ele saiu. Só que quando ele volta aqui novamente, agora para falar durante 3 meses, na medida em que ele ia falando, muitas pessoas iam sendo convencidas. E a gente sabe, quando há um convencimento, quando a mente da pessoa fica clara a respeito de um determinado ponto, nós somos seres mentais, nós somos guiados por aquilo que o nosso entendimento nos dá. Se eu tenho entendimento que uma coisa é ruim, por conta desse entendimento eu não vou fazer. Se eu tenho entendimento de que preciso viajar, eu tendo a viajar. Então, ganhar o entendimento das pessoas é crucial para que você possa levá-las à salvação. Você não consegue convencer uma pessoa irracional à salvação. Você não consegue convencer uma pessoa à salvação que está inconsciente, que está enfermo inconsciente, que está, né, de alguma forma, fora de uma condição normal. Então, o Senhor trabalha realmente ganhando a mente das pessoas. E eu creio que à medida que o tempo foi passando nesses 3 meses, a palavra foi ficando mais clara. Porque Deus ia falando por intermédio de Paulo, né? E aqui vai nos dizendo, né? Visto que alguns se mostravam impedidos e descrentes, falando mal do caminho, ele falava fortemente. Nós vamos ver, inclusive, que aqui a gente tem um relato de que Paulo diz ter ficado 2 anos em Éfeso e 3 meses ali pregando entre os judeus, mas, na verdade, um pouco mais à frente, ele vai declarar que permaneceu por 3 anos em Éfeso. Né? 3 anos em Éfeso. O fato é que, falando ali aquela comunidade que estava presente naquela sinagoga, muitas pessoas foram convencidas. Não é alguns, é muitas. Alguns saísse meia dúzia, né? Alguns, olha, gastei 3 meses aqui, alguns saíram. Não, mas não foi assim. Muitos foram convencidos, né? Durante esse período que Paulo falava ousadamente na sinagoga. E a gente vê também que aqui, claramente, pela primeira vez, aparece essa palavra que, inclusive, na minha tradução, falando mal do caminho, né? Então, os cristãos eram conhecidos como pessoas do caminho. Que caminho é esse? Irmãos, é o caminho de seguir o Senhor. Né? Existe uma caminhada. A vida cristã, ela é uma vida muito mais prática do que de conhecimento. Obviamente, a gente procura conhecer o Senhor, procura conhecer a palavra, procuramos entender as verdades para poder levar a salvação para as pessoas. Mas, irmãos, nós não passamos 24 horas do dia, ou pelo menos ali, desconta 8, né? Nós não passamos 16 horas por dia estudando. A gente passa vivendo a nossa vida, servindo ao Senhor. E essa vida do caminho é uma vida de servir ao Senhor. Se você é cristão, se você é salvo, você é tal pessoa do caminho. É uma pessoa que serve ao Senhor em todos os caminhos por onde você passa. Em todos os caminhos por onde o Senhor te leva, você serve ao Senhor. Né? Então, houve, inclusive, como o irmão Alex comentou, né, ensejo para que toda a Ásia pudesse saber a respeito daquilo que estava sendo falado ali. Né? Aqui fala, né? Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos.
Então, a gente pode imaginar, né, o que aqui se sucedeu. O Alex comentou conosco na semana passada que os judeus, em face do resultado que Paulo estava alcançando ali e das novas que ele trazia, porque o evangelho é boas novas de salvação. Ele não estava falando mais do mesmo, apenas das profecias relativas à vinda de Cristo. Obviamente que ele deve ter embasado todo o seu falar naquilo que ele já conhecia e já entendia. Mas se ele parasse nisso, então, tá bom. Então, né? E aí? Claro, ele provavelmente, quase que líquido e certo, ele era a pessoa do Evangelho. Ele falou da necessidade de arrependimento, como João Batista já havia alertado, né, de arrependimento para a salvação, de que uma nova aliança estava sendo estabelecida ali naquele momento, o Senhor estava apresentando, né? E aí os judeus começaram a se revoltar contra ele. Os judeus começaram a se revoltar, não aceitar essa palavra. E aqui tem uma lição muito importante para a gente, né? Que a gente precisa compreender. Como que a gente qualificaria, se a gente parasse aqui no versículo de 8 a 10, não tivéssemos ainda ciência do que se sucederia depois e começasse aquela perseguição contra Paulo? E nós fôssemos ali cooperadores dele, naquele momento, estando ao seu lado, o que a gente diria? Pô, que ruim, hein? Que ruim, que situação. A gente está aqui há 3 meses e agora começa essa perseguição. Será que vai começar tudo de novo? Vão apedrejar Paulo, nós vamos ter que se esconder, vamos ter que sair daqui, que coisa ruim. Ou, quem sabe, vamos insistir mais um pouco, vamos permanecer aqui, vamos facilitar o discurso e deixar para, né, tentar colocar o restante mais à frente. Irmãos, é por isso que a gente precisa estar sempre na comunhão com o Senhor. Porque, às vezes, para nós, que parece ser uma circunstância ruim, para o Senhor é apenas a forma como ele está operando. Se Paulo tivesse ficado preso aqui com os judeus, aonde estaria retido o evangelho? Ali com os judeus e algumas pessoas que estavam ali na sinagoga, junto com ele. Mas o Senhor tinha um desejo muito maior. E, naquele momento, aqueles que eram pessoas que o Senhor havia designado para a salvação já haviam sido capturados pela palavra de Paulo. Já haviam entendido a mensagem que Paulo estava falando. Então, a gente sabe que o que aconteceu ali, obra do Senhor, não só deles ouvirem por 3 meses, mas depois se levantarem, o Senhor deu o tempo exato para que os que precisavam ouvir, ouvissem. E depois encerrou aquele tempo, porque Paulo não podia ficar parado ali dentro. Quando nós trabalhamos com o Senhor, como servos, né, no sentido de nos dispormos a sermos servos do Senhor, a gente tem que ter muita atenção, muita sensibilidade para perceber o que o Senhor está querendo fazer. Porque senão a gente fica teimando, né? Deus está mostrando um próximo passo e a gente vai teimar. Não, mas, puxa, está dando errado, a gente não devia ter saído daqui, a gente devia ter continuado, devia ter resistido, devia ter prosseguido aqui com eles. Mas Deus estava começando a abrir um caminho que ia expandir essa salvação, pelo que nós vamos ver nos versículos subsequentes, de maneira muito mais intensa, muito mais forte. Então, isso serve para a nossa vida pessoal. Também serve para a nossa vida como cooperador do Senhor. Nós temos que ser sensíveis. E como é que você é sensível ao Senhor? Como que você faz para ser sensível? Você precisa estar mais intimamente ligado na comunhão com o Senhor. Se você é um cristão distante do Senhor, que vive aquela vida cristã religiosa, né, cumprindo as datas, domingo é dia de né, na mesa do Senhor, sábado é dia de eu ouvir a palavra, né? Se você tem essa percepção do Senhor, de que a vida cristã é uma vida de cumprir datas e calendários, isso foi no passado, irmãos. No passado, até aquele ponto, na comunidade judaica, na nação de Israel, era marcadamente uma vida de datas. Existiam festas, existiam datas específicas, e o povo, naquelas datas, tinham grandes rememorações do Senhor. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma vida do caminho. Nós precisamos caminhar com o Senhor, estar sempre ouvindo a sua voz. Se a gente levanta pela manhã, ora e sentir que o distanciamento do Senhor, ele diz, Senhor, tem misericórdia. Eu orei, não senti o Senhor, eu quero sentir o Senhor, eu não quero me afastar da tua presença, não quero me afastar da comunhão com o Senhor, eu quero estar sensível ao Senhor.
Se nós caminhamos assim com o Senhor, nós somos servos úteis. Por quê? Porque o Senhor vai direcionar você e você vai fazer exatamente aquilo que o Senhor quer. Se o Senhor falou, para, você vai parar. Continue, ainda que seja difícil, você vai continuar. Mas se você estiver caminhando por si mesmo, você vai reagir pelas suas emoções, pelos seus raciocínios próprios. E você vai dizer, vamos seguir, vamos parar, vamos continuar, vamos sentar, vamos levantar, e de repente o Senhor não está mais naquele momento que você ficou para trás. E o que é o resultado disso? Irmãos, nós ficamos secos, nós secamos, nós enferrujamos, nós deixamos de sentir a unção do Senhor operando em nós. Então, muito importante recapitulando, né, essa perspectiva aqui, basicamente ainda trazendo do versículo 8 ao 10, que nós precisamos ser pessoas sensíveis à operação do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para realizar, mas Ele não vai realizar conforme o nosso modo de pensar. Só Ele sabe o dia de amanhã. Só Ele sabe o que vai no coração das pessoas. Nós temos acesso ao ouvido das pessoas, porque nós podemos falar ao ouvido delas. Mas o resultado daquilo no coração das pessoas, o que vai acontecer, se as pessoas vão aceitar, vão se revoltar, se a cidade vai se rebelar, se o seu emprego vai abrir uma porta ou não vai, nós não sabemos. Nós só sabemos uma coisa, é o dia de hoje. No dia de hoje, para que nós possamos ser úteis ao Senhor, a gente precisa ter comunhão com o Senhor. Sem o que nós não seremos úteis ao Senhor. Paulo era tal pessoa, né, que estava nessa situação de ser útil ao Senhor, né? E nós podemos ver também que Paulo fazia milagres extraordinários, né? Só que se a gente atentar a esse versículo de maneira mais detalhada, a gente não vai ler que Paulo fazia milagres extraordinários, foi que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quando a gente olha isso, a gente vê que essa é uma situação praticamente que não tem paralelo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê certos sinais que Deus operou no meio do povo de Israel, que são sinais extremamente poderosos. Você vê o maná por 40 anos descendo e alimentando um povo que está caminhando pelo deserto. Você vê o mar se abrindo e o povo saindo. Você vê Deus como poderosa libertando o povo de Israel do aprisionamento do Egito. Então você vê Deus operando assim de maneira extraordinariamente milagres. O que são milagres? Milagres são fatos que ocorrem de forma diferente, contrária ou além dos limites da física, da química, da biologia. Deus, ele subverte tudo isso. O mar vai se abrir, mas como o mar vai se abrir? Que força pode operar para o mar se abrir? Que força pode operar para cair do céu codornizes como pão e alimentar o povo? Que forças podem operar na vida de uma pessoa que já está morta e ser chamada da morte como Lázaro, depois de 3 dias? Que força é essa? Pelas leis da natureza, está morto, acabou. Mas como a gente, eu sempre ouvi amigos meus falar assim, a lei foi feita para ser burlada. A lei foi feita para ser burlada. Na verdade, a lei pertence ao legislador. Quem legisla faz a lei. O Alex sabe disso. Se o legislador lá se reúne e resolve mudar a legislação, ele muda a legislação e passa a valer uma nova lei. A lei pertence ao Senhor. As leis da física, da química, da biologia, todas as leis que governam o universo material que nós conhecemos, pertencem a Deus. Se ele resolver suspender uma lei, o sol vai parar, a lua vai parar, a terra vai parar de rodar, vai parar de chover durante não sei quantos dias, ou vai chover durante tantos dias até inundar toda. Pertence a Deus o domínio das coisas chamadas sobrenaturais. E elas são nada mais, nada menos do que a operação do poder de Deus, subvertendo as leis que ele mesmo determinou para a operação contínua do universo. Deus colocou todas as coisas no seu lugar. Pela palavra do seu poder, elas se sustentam. Mas se ele resolver mudar isso, irmãos, é tranquilo. O legislador muda a lei tranquilamente, reúne lá,
os legisladores retiram uma nova lei, está valendo, promulgado. Então, aqui, o que a gente vê acontecer por intermédio das mãos de Paulo, é a operação de um Deus poderoso que criou todas as coisas. Nós, como cristãos, temos que ter sempre em mente isso, né? Que Deus é o Criador de todas as coisas. Isso é parte integrante do Evangelho, para a gente falar para as pessoas. Quando as pessoas olhavam o que estava acontecendo, por que elas se surpreendiam e eram cativadas? Porque subvertia a ordem natural e as pessoas ficavam estupefatas. Quem tem poder para subverter as coisas estabelecidas? Só tem algum que pode fazer isso. É Deus. Não tem outro. Mago, encantador, feiticeiro, bruxo, agoureiro, não tem, eles não têm poder. Nós vimos ali no Egito, quando eles, né, o faraó chamou os seus encantadores, eles soltaram umas mágicas lá, até um ponto, a partir de um determinado ponto, caiu. Não tem. Só o Senhor é Deus. Por isso que a palavra fala. Só o Senhor é Deus. Somente Ele pode operar os sinais que opera, a salvação que opera, as transformações que faz, né? Então, aqui, o que a gente olha, o versículo 11 fala de milagres extraordinários. O que significa algo extraordinário? Algo extraordinário é algo que não é comum e corriqueiro. É algo que acontece esporadicamente, né? A Janete citou o que você falou, Janete, fora do comum, né? É extraordinário. Deus, nesse momento, fez coisas que ele não continuou fazendo depois com Paulo mais adiante. E que não fez antes. Né? Assim, ainda que o Senhor tenha operado alguns sinais, nós vamos ver esses sinais que ele já havia operado de forma semelhante ao que Paulo fez aqui, mas, irmãos, é uma operação que tem em vista um objetivo, de realmente mostrar àquelas pessoas lá em Éfeso que só Deus tem o poder, que a Ele pertence o poder da vida, da morte e, principalmente, o poder de libertação. Vamos ver uns versículos, eu separei aqui, só para a gente recordar. Alguém pode ler, por favor, Marcos 5, de 27 a 34? Marcos 5. De 27 a 34. Vamos ler juntos? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. 34, vamos até o 34. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? As vestes responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, a gente vê que o Senhor operou sinais parecidos, né, ao que nesse momento ele também operava na vida de Paulo, ali, naquele local onde Paulo estava. Poderes que transcendem o entendimento natural nosso, né, das limitações que a gente conhece. Vamos ler Atos 5, capítulo 5, versículos de 15 a 16. Atos 5. Vamos ler do 14, eu acho que fica melhor. Do 14 até o 16. Atos 5. E crescia mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor.
a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Então, a gente vê que 16 também, né? Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, a gente vê que o Senhor, ele operava esses sinais com vistas a poder trazer salvação e libertação para as pessoas. Naquele momento, irmãos, era um momento de transição, né? Transição do quê? Transição de uma dispensação, transição de uma aliança em que as pessoas estavam fortemente acostumadas a uma maneira de Deus operar, para uma nova maneira. Então, se você vem e apresenta um novo caminho, uma nova verdade, um novo pensamento com relação a Deus, você tem que ter provas de que você realmente é uma pessoa vinda de Deus. E naquele momento, os sinais serviam para isso, para testificar, para certificar aquelas pessoas que ninguém pode operar o que era operado se não fosse o próprio Deus falando. Então a gente vê a sombra das pessoas, a sombra de Pedro, as pessoas traziam para pessoas para ficar na sombra dele. Irmãos, pensa bem nisso. Mesma coisa aqui com Paulo, né? Pegar as roupas de Paulo e ser levado para curar. Se hoje tivesse coisas desse tipo, eu acho que ia ter um tumulto aqui nessa cidade, né? Você imagina o número de pessoas doentes, leprosas, enfermas, amaldiçoadas, com espíritos de possessão malignas, com câncer, com doenças incuráveis. Ia ser um reboliço. Irmãos, esse reboliço o Senhor estava causando ali naquele momento. Por isso que fala que toda a região da Ásia foi afetada. Quando a gente pensa, como é que pode um negócio desse? Não tinha internet, não tinha comunicação rápida, não tinha telefone, não tinha telex, não tinha praticamente nada de comunicação. Diz que toda a Ásia teve a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. Se alguém falou, tem um cara lá falando de Deus, de uma nova dispensação, de uma aliança, é mais um dos tantos que por aí passaram. Então, a gente vê que o que Deus operou aqui por intermédio de Paulo é uma operação extraordinária, especial, que tinha por vistas poder trazer salvação para as pessoas. Outra coisa que a gente pode observar, irmãos, é a instrumentalidade de Deus. Deus não operou aqui como muitas vezes ele operou no passado, ele operou por intermédio de uma pessoa. Ele operou por intermédio de Paulo. Né? Hoje a gente não pode ficar esperando e não deve esperar que Deus opere de maneira milagrosa em operação direta. Aí você ora, fala, Senhor, aquelas pessoas daquela cidade, elas precisam ser salvas. Olha, aquela pessoa que eu conheci lá no trabalho, ela precisa ser salva. Sim, Deus vai levar a salvação para ela, mas sabe como? Que alguém vai falar. Se alguém não falar, não tem como compreender. Se não ouvir, não tem como entender. E a gente não pode esperar que anjos vão lá. O Senhor não opera mais a sua obra por intermédio de anjos. Excepcionalmente, irmãos. Você espera que um anjo vá falar para aquela pessoa. Se você espera que Deus vai operar a cirurgia na vida daquela pessoa, só se for uma condição excepcional em que não haja outra forma de acontecer isso. Pode acontecer? Pode. É usual? Não. Não é usual. O usual é Deus usar o Orlando, usar a Janete, usar o Davi, usar todos nós e levar-nos a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Ou seja, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Então, naquele dia, se Deus tem povo onde você está, Ele vai te levar a falar para a pessoa que Ele tem escolhido. Aquela pessoa que você tem orado, Ele vai te dar a oportunidade de você abrir a boca e levar a salvação para aquela pessoa. Se você não está lá, está orando, eu tenho orado por algumas pessoas que estão muito distantes de mim, né? O que eu peço ao Senhor? Senhor, leva os teus servos até lá. Leva o teu servo até aquela pessoa. Leva ela a ouvir o teu evangelho. Sem o que o milagre não tem como acontecer. E aqui não foi diferente. Deus não operou independentemente. Ele operou através de um servo. E fez com que ele realizasse o que ele realizou. A gente fica às vezes pensando, né? Como é que será que se obtiveram lenços e aventais da roupa de Paulo?
Provavelmente não agarraram ele na rua e saquearam o lenço dele nem o avental dele, né? É muito provável que, dadas as circunstâncias, Paulo devia morar junto com outras pessoas ou em lugar conhecido, que pessoas tenham pego os aventais e os lenços de Paulo, e aí não é uma questão de amuleto ou crendice, né? Aqui é outro ponto. Às vezes essa questão de amuleto e crendice é muito comum no mundo religioso. É muito comum, irmãos. Se você pegar no mundo espírita, isso existe. Se você pegar no mundo católico, isso existe. Relíquias, sacrários, roupas, coisas do passado, imagens, sempre apoiado em objetos, em coisas que vão provocar o misticismo na vida das pessoas. Eu morei numa cidade cuja padroeira da cidade chamava Santa Cabeça. E aí eu perguntei para as pessoas, né, amigos meus, e como assim? Por que Santa Cabeça? E eles me falaram, porque um pescador estava no Rio Paraíba pescando, e ele jogou a rede, e quando puxou a rede veio uma cabeça. E era a cabeça de uma santa que eles não sabiam o nome. Provavelmente alguém jogou fora, uma imagem que já não valia para mais nada, jogou aquilo inútil, seja numa igreja católica, numa casa, e se tornou útil para aqueles que são místicos, né? Uma cabeça de uma santa no Rio, virou a padroeira da cidade. Éfeso, irmãos, não era diferente, nós vamos ver a respeito. Éfeso era uma cidade extremamente tomada pelo misticismo, né? Tomada pelo misticismo. Eu caminho lá pelas ruas do bairro de carro, vira e mexe, eu vejo colado nos postes, traga o seu amor de volta, né? Para aquelas mulheres que estão na última, né? Vai correr lá, traga o seu amor de volta, faça um trabalho, né? Amarração, né? Amarro, desamarro. Irmão, se você vai em Aparecida, para entrar lá na Basílica, ao redor existe uma verdadeira feira de artefatos e amuletos, de toda sorte, em que as pessoas põem a sua fé, santinhos, papéis com imagens, orações poderosas e coisas de todo tipo, crucifixos, e vai por aí afora, acreditando que esses elementos, eu vou levantar o crucifixo, o demônio vai sair, vou colocar o crucifixo em cima da cabeça da pessoa, você vai apanhar. O demônio não reconhece amuletos, irmãos. Não os reconhece para afastá-lo, pelo contrário, reconhece como instrumentos da sua enganação na vida das pessoas. Toda essa bagagem de parafernália, os demônios conhecem essa parafernália. É a instrumentalização deles para levar a mentira e o engano na vida das pessoas. Éfeso, eu vou depois abrir e detalhar um pouco mais, assim, era uma cidade que estava tomada por essa condição de superstição. A gente citou que Paulo teve aqui mais ou menos por volta do ano 50, 51, 52, a gente fala 3 anos, talvez até 53. No ano 54, Nero assume o império, e uma das primeiras coisas que ele faz com relação à cidade de Éfeso, que era uma cidade importante, é abrir ali uma escola de bruxaria. Isso está relatado em livros históricos. Manda abrir uma escola de bruxaria, para os irmãos perceberem como rodava a mente dos poderosos, como rodava a mente das pessoas. E era comum pelas ruas haverem ambulantes e pessoas fazendo, aspas, milagres, né? Ou tentando vender milagres. Ambulantes a gente sabe, ele vai tentar vender porque ele precisa disso para viver. E havia também, no meio do povo de Israel, um grupo de pessoas chamados Hassidim. Os Hassidim eram pessoas que tinham uma descendência judaica, normalmente eram descendência de sacerdotes, de pessoas que serviam ao Senhor, e eles caminhavam também no meio daquelas populações, operando sinais e, vamos assim dizer, aspas, milagres no meio das pessoas, né? Ou tentando levar as pessoas a crer que, por intermédio de alguns sinais, eles poderiam vir a ser ganhos para Deus, né? E o que acontece aqui é que, no meio dessa circunstância,
Havia alguns judeus que estavam ali, provavelmente embusteiros também, ou seja, de um grupo ou de outro grupo, né, que é o que está relatado no versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, tudo aquilo que estava acontecendo ali na escola de Tirano, acontecendo nas ruas, as conversas que se sucediam, isso mostra claramente que esses judeus racídicos, que tentaram fazer isso, 7 filhos de um judeu chamado Sebas, que tentaram fazer isso, ou porque eles frequentaram a escola de Tirano, ou porque provavelmente também Paulo não só falava na escola de Tirano, mas por onde passava, levava a palavra do evangelho ali em Éfeso. E eles acharam que podiam dar uma carteirada no demônio, né? Vou dar uma carteirada, eu já vi como eles fazem, eu vou dar a carteirada lá e vou fazer também. E vou oferir lucros. Bem, irmãos, essas pessoas não conheciam a Deus. Se conhecessem, não fariam isso. Isso denota o quanto o judaísmo também estava afastado de Deus. Se eles estivessem colados no Senhor, se eles estivessem no mainstream, no fluir do Senhor naquele momento, eles não fariam isso. Eles saberiam, não vai funcionar. Mas eles acharam que o que Paulo fazia era meio místico também. Paulo é um místico. Paulo é mais um dos místicos que vem aqui contar histórias e fazer e operar sinais. Vamos fazer como ele. E a gente vê que o que aconteceu, as aspas aqui, né, é o versículo 14, que relata essa questão, né, de que os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Servo, sumo sacerdote. Aqui tem uma pequena observação que eu quero fazer para os irmãos, para que a gente reflita um pouco. Se a gente olhar na versão corrigida fiel, nesse mesmo capítulo 19, nesse versículo 14, nós vamos ler assim: e os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Qual que é a pegadinha aqui? Apenas para que os irmãos percebam a questão, né? A pegadinha é que sumo sacerdote, o local de sumo sacerdote é em Jerusalém, né? Havia um sumo sacerdote, não havia vários sumos sacerdotes. Então, a tradução, versão revista e atualizada, nesse texto aqui, ela deixa uma fragilidade, mas que está muito claro, né? Provavelmente, esses 7 filhos, né, de Seva era apenas um sacerdote, e provavelmente racídico. Seus filhos, Hassidim, andavam pelas ruas tentando fazer expulsão de demônios, enxergando toda aquela coisa negra, né, que ocorria naquela cidade de Éfeso, tentando operar os sinais de Deus. Então, essa é uma aspas aqui explicando isso, né? Mas no versículo 15 diz: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, você vê aqui até uma situação anômala, né? Por que eu digo que é anômala, essa situação aqui? Ela nos mostra algumas questões muito importantes, mas também é anômala. Por quê? Quando o Senhor operava os milagres, expulsava os demônios, ele não lhes permitia que falassem. Jesus não fica conversando com demônios. Jesus não tem expectativa de que anjos caídos venham a ser salvos, de que anjos caídos se convertam, de que demônios mudem de ideia. O destino dos anjos caídos e dos demônios já está selado. É algo que está dentro dos desígnios de Deus que a gente não sabe e também não nos interessa, porque essa é uma questão de Deus, não é nossa. Nós estamos como humanos aqui. Eles são como seres espirituais. Eles estão com a vida selada. Então, a gente vê como que Jesus ele era objetivo. Né? E os seus servos também. Quando o Senhor expulsou os demônios que estavam naquela pessoa, indicando que eles fossem para a manada de porcos, eles tentaram iniciar uma conversa com Jesus, né? Oh, querem nos perder, querem... Jesus podia falar, não, eu vim aqui, mas vocês não vão mais poder continuar, vocês vão ter que sair porque agora acabou, estou mudando aqui, fazendo uma transição, é um novo momento, né? Uma nova aliança. Ele não gastou 2 minutos com eles. Cala-te e sai.
Então, quando se inicia essa conversa aqui, irmãos, isso serve para a gente, né, como lição. Quando você começa a bater papo com o demônio para tentar expulsar, é melhor você parar. Parar e sair. Porque a autoridade do Senhor para com os demônios é, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia. Se você está por Deus naquela situação, os demônios vão sair. Se você não está lá por ordem de Deus para fazer isso, saia antes que você apanhe. Não tente confrontar os demônios sem que o Senhor tenha dado a você, não só a autoridade que ele dá, mas tenha te incumbido dessa missão. Porque nós não estamos aqui para sair pelas ruas expulsando demônio, porque tem demônio em número muito maior do que nós. Aqui hoje, nesse lugar, eles estão presentes. Infelizmente, eles estão presentes. Não porque vão se converter, não porque querem ouvir a palavra do Evangelho para se converter, mas para provar os nossos corações e, se possível, nos fazer tropeçar quando saímos daqui. Eles circulam em volta. Eles rugem ao nosso derredor, como a palavra fala, procurando uma oportunidade para nos seguir. Mas aqui, da carteirada não funciona. Eu tive uma experiência, já falei para alguns irmãos, eu, irmão Paulo e irmão Pedro, tio da Fernanda. Fui na casa de uma pessoa que eu supunha que estava dominado por demônios. Entramos lá, sentamos e começamos a conversar com o demônio. Porque nós conversamos com a pessoa, nós começamos a conversar com ela, e o que ela falava era o que o demônio estava falando por intermédio dela. Ele falou nos falou, ele é meu, eu vou matar ele, eu vou destruir ele, eu já destruí a família dele, eu já destruí a profissão dele, já destruí o trabalho dele, eu vou destruir ele, eu vou matar ele. Irmãos, a conversa foi muito longe. E nós não tínhamos a autoridade, e nós fomos lá. Mas a conversa foi a seguinte, terminou, assim, uma batalha ali, foi uma complicação. Foi uma complicação. O demônio acalmou, mas não saiu. Ele tentou se enrostir ali naquela pessoa, dando a impressão que tinha... Né, para parar o tumulto. Eu acho que ele queria parar o tumulto ali. Né? Mas quando a gente voltou, então vamos orar, e ele rugiu de novo. Ele rugiu de novo. Mas aqui apenas para que os irmãos entendam essa questão, né? Assim, nós somos conhecidos de Deus. Nós também somos conhecidos dos demônios. Nós somos conhecidos do diabo. Nossa pessoa não é uma pessoa qualquer. Nós não somos quaisquer pessoas. Nós somos filhos de Deus. Deus nos conhece. E Deus também conhece aqueles... O Satanás também conhece aqueles que lhes pertencem. E o reino dividido não funciona. Pessoas que não são de Deus não conseguem expulsar demônios, porque eles pertencem àquele mesmo reino. Eles estão como tolos querendo fazer algo que não poderão fazer. Então, é muito importante que nós saibamos que nós precisamos estar na comunhão com o Senhor. Todo dia. Não é muito difícil o diabo nos fazer tropeçar, se nós não estivermos na comunhão com o Senhor. Ainda que sejamos filhos de Deus, tenhamos recebido a salvação, se nós não estivermos na comunhão com o Senhor, é muito fácil o diabo nos enredar em discussões familiares, em brigas de trânsito, em problemas no trabalho, em toda sorte de problemas. Né? A gente precisa estar na comunhão com o Senhor. E aí o processo de espírito maligno deu uma lição, né? Falou, vocês estão transgredindo as regras aqui desse reino maligno. E lá aprende-se assim, né? Na pancada. Saltou sobre eles, 7 eram os filhos de Ceres. 7. Então a gente imagina que aqui, normalmente a gente que já teve a oportunidade, né? Inclusive uma vez na Doutor Quirino, uma irmã na carne de uma irmã nossa, foi lá e manifestou o demônio. Agora não lembro disso. Ela era magrinha, franzina, né? Pegaram ela, levaram ela para o quartinho do fundo lá e chamou vídeo, bombado, né? De academia, portão. Chamaram vários irmãos lá e quem que segurava a menina? Ninguém segurava de jeito nenhum.
Inclusive, a preocupação, o Beto falou, deixa ela bater a cabeça, não deixa ela bater a cabeça, para não causar um problema para nós lá. E complicado, né? Então, assim, eles apanharam muito, né? E o espírito e o processo do espírito maligno saltou sobre eles, versículo 16, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, irmãos, de novo, aqui, tudo isso que está acontecendo, a gente pode estar entendendo que é uma obra casuística, né? Uma situação casuística. Ó, isso aconteceu porque os 7 foram lá fazer o que não estava incumbido, então deu no que deu. Sim, não há lá análise preliminar, uma análise básica de raciocínio lógico, é isso que nós vemos aqui. Mas, irmãos, todo esse arranjo divino, de trazer aqui os 7, trazer o endemoniado, e fazer isso se tornar algo público, era obra do Senhor. Para, assim, abrir os olhos das pessoas do que é que ocorria naquela cidade, as circunstâncias que dominavam. Uma cidade com uma escola de bruxaria instalada por intermédio de um imperador. E diz que Diana dos Efésios era praticante de bruxarias. Então, você vê, a deusa da cidade era praticante de bruxarias. Por isso é que a gente vê aqui tal quantidade de livros a serem queimados. Não é uma situação normal. Talvez se você fosse em qualquer outra cidade onde tem demônios, toda cidade tem demônios, toda cidade tem pessoas e tem, eventualmente, cristãos. Mas aqui, irmãos, a coisa era exacerbadamente demoníaca, as coisas que aconteciam em Éfeso. E Deus escolheu justamente essa cidade para fazer com que o seu nome fosse engrandecido. Não é à toa, os irmãos percebem? Por isso que é importante a gente estar na comunhão do Senhor e conhecer a forma que o Senhor opera, entender a Bíblia, perceber como Ele faz. Quando a gente, às vezes, se depara com situações tão negativas diante de nós, é a grande oportunidade, né? Não é para retroceder, não é para sair, não é para desistir. Nós devemos ser prudentes. Antes, falando, não, isso aqui não é de Deus, nos expulsaram da sinagoga, eu acho que Éfeso não é a cidade para nós. Não, nós temos que aprender a ouvir o Senhor, fazer um movimento junto com Ele. Quando Paulo saiu da sinagoga, Deus saiu da sinagoga. Quando Paulo saiu de lá, porque Deus tinha palavra para outras pessoas, não apenas para os judeus e alguns meia dúzia de prosélitos lá dentro. Deus queria alcançar todos os povos. Aquela cidade pervertida pelo maligno, Deus queria alcançar e Deus queria salvar muitos dentro daquela cidade. Então, quando a gente ouve falar, e a gente vai aprofundar aqui, de 50 mil denários, um denário, pelo que os comentaristas fazem, era salário de um dia de uma pessoa. Olha, irmãos, eu confesso para os irmãos, não é muito fácil eu pagar um livro com o nome de um salário meu. Eu vou pensar muitas vezes se eu vou comprar esse livro. Para ter 50 mil denários envolvido aqui, tinha muita gente possuindo muitos livros de bruxaria e tudo mais, né? E o desdobramento, né, dessa situação que aqui aconteceu, do demônio ter prevalecido, é que chegou este fato ao conhecimento de todos, não é de alguns, todos. Isso deve ter se tornado que nem um rastilho de pólvora ali na cidade de Éfeso, né? Todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, ou seja, toda Éfeso deve ter ouvido falar, olha, Paulo tem vindo, Paulo tem passado, tem as vestes dele têm curado, os aventais, os lenços, a palavra dele tem libertado. E aí, outros tentaram fazer o que ele faz. Pessoas que estavam acostumadas a fazer isso naquele meio, racídicos, da nação de Israel, tomaram Paulo. O que isso evidencia? O Deus de Paulo é grande. Nós queremos conhecer mais sobre o que ele está falando, o que ele está fazendo. Nós queríamos saber. Então, a gente tem que aprender a ver as circunstâncias, né? Às vezes são tão negativas, e nossa, que circunstância deprimente. Tinha muito demônio naquele lugar. Né? A gente vê as coisas pelo lado negativo. Né? Os judeus expulsaram Paulo da sinagoga. A gente deixa de ver que, como fala, né? Deus pega do limão e faz uma limonada. Né? Deus fez aqui um resultado em cima daquilo que aparentemente era negativo. Né?
E aí, no versículo 17, diz: chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. Ou seja, aplacou sobre aquelas pessoas, né? Aplacou o ímpeto, né, de ir contra Paulo. Né? Veio temor. Olha, o que Paulo está fazendo, o que as pessoas que andam com ele estão fazendo, é melhor você ter temor, porque eles operam poderosos sinais que só Deus pode operar. Quem tenta imitar da carteirada apanha, né? E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui a gente vê um dos objetivos, né, que Deus tinha aqui, por intermédio dessa história, essa narrativa histórica, era que o nome do Senhor fosse engrandecido. Irmãos, o nome do Senhor é engrandecido na nossa vida. A gente canta, seja engrandecido, Senhor da minha vida, né? Mas é engrandecido. A nossa atitude, a nossa vida engrandece o nome do Senhor. É uma questão para todos nós, né? A gente aproveita a oportunidade para fazer a pergunta, porque o objetivo de Deus ali naquela cidade era que o seu nome fosse engrandecido. Será que hoje o objetivo de Deus na nossa vida, no meio das outras pessoas, é diferente? Será que não tem mais demônio, não tem mais gente precisando de salvação, não tem gente escravizada, possuída, deprimida, né, para baixo, rebentada na vida? Será que não tem? Irmãos, tudo que nós vemos que tinha aqui em Éfeso, continua tendo hoje. Toda a superstição que havia em Éfeso, continua havendo hoje. As pessoas são supersticiosas, elas creem em astrologia, eles creem em mal olhado, eles creem em obras malignas que vão ser feitas contra eles. Alguém vai fazer uma macumba, vai jogar um amaldiçoado, um feitiço, uma maldição. Irmãos, o mundo jaz no maligno há muito tempo, por todo lado, né? Então, assim, para que o Senhor seja engrandecido na nossa vida, a gente assim tem que ser. Eu percebo essa questão, né? Na minha vida, eu falo para os irmãos, né? Cada um vai tirar as suas lições. Eu percebo na minha vida, estou tendo essa espécie da Fernanda. Para que o Senhor possa nos usar, a gente precisa se aproximar mais do Senhor. A gente precisa caminhar mais próximo dele. Não basta ser religioso, não basta andar de carteirinha de cristão no bolso. Não basta confessar quando te perguntam, você frequenta como eu sou cristão. Não, irmão. Isso é muito primário, isso é primitivo. Isso aí é leite, os leite de bebê. Você, quando é criancinha, você acabou de ser salvo, talvez essa seja a maneira de você poder testificar que você é cristão. A nossa vida tem que testificar que nós somos cristãos. No trabalho, no lar, entre os amigos. As pessoas, primariamente, o evangelho começa a ser pregado pelo nosso testemunho nos lugares onde estamos. Que você não pratica as obras das trevas, você não fala as coisas que as pessoas falam, você não faz as coisas que elas fazem, e você tem a capacidade de, nos momentos certos, usados por Deus, levar uma palavra que traz conforto, salvação e libertação para as pessoas. Mas para isso, não basta ser cristão nominal, não basta só frequentar reuniões. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar todo dia. Todo dia. Às vezes a gente tem que até sacrificar um pouco, né? A gente tem que sacrificar. A gente compartilhar como experiência com os irmãos. Eu me revisto da humildade, né? De saber que nós estamos falando para a Fernanda hoje. Nós nada somos. Irmãos, nós não temos assim, nós não somos melhor do que ninguém ao nos reunirmos aqui, de nenhum irmão que não se reúne aqui. Nós não somos melhores. Pelo contrário, nós precisamos muito do Senhor. Nós resolvemos nos aprofundar mais com o Senhor. Vamos levantar 5 para orar. Aleluia. Já deve ter uns 2 meses, né? Tem dias que nós estamos tão quebrados, cansados, né? Eu bato assim o olho, eu vejo a Fernanda está naquele sono profundo, né? E aí eu falar, não, mas eu vou lá fazer o cafezinho primeiro, vou lá, faço o cafezinho, eu digo, Fernanda, acorda aí, vamos orar ao Senhor. E a gente tem sido fiel nesses quase, eu acho que já está para fechar talvez 2 meses, com algumas pequenas falhas em dias que realmente a gente não, fisicamente não conseguiu, senão nós iríamos dormir na oração, né? Mas a gente tem experimentado coisas novas do Senhor. A partir dessa, o Senhor, ele vê muito menos do que a gente ora, porque, irmãos, a gente ora com sono, é terrível, né? O Espírito geme, porque as nossas orações
Às vezes a Fernanda troca lá, vai olhar por um, põe o nome do outro, ela volta, ela vai corrigindo. Mas eu vejo assim, o Senhor olha o coração e a intenção, né, de que nós estamos buscando aprofundar a comunhão com Ele. E Ele honra tanto, irmãos. Aquelas orações que a gente faz, que a gente sabe, Senhor, eu não sei orar, me ensina a orar, né? A gente ora e Deus ouve a intenção que está no nosso coração, manifesta por palavras que às vezes não são as melhores, mas Ele vai lá e executa. Porque Ele estava esperando alguém que pudesse, mediante o impulso do Espírito dele, orar por aquilo que Ele quer, para aquilo que é a vontade dele, para que ele então vai e realize, ou por intermédio de nós ou de outros, né? Então nós temos que, assim, continuar avançando, né, na salvação. Nós não podemos parar e achar que estamos já satisfeitos. Temos boas reuniões, temos palavra, temos irmãos, temos louvor, temos churrasco, temos encontros, temos todas, vamos à conferência, temos comunhão com outros irmãos. Isso tudo é meio, não é fim. O fim é de que nós possamos ter mais comunhão com o Senhor, conheçamos mais o Senhor. Se a nossa vida não expressar isso, nós não vamos ganhar mais do Senhor na vida dos irmãos. Eu vou encontrar o Davi, beleza, o Davi é mais legal, gostei de conversar com ele, é uma pessoa bacana, inteligente, gosto de falar com ele. Mas vai além disso. Nós precisamos expressar o Senhor para as pessoas, precisamos expressar o Senhor para os irmãos, né? Nós precisamos ter esse viver. Então, qual foi o resultado dessa operação extraordinária de Deus ali naquele local? Qual foi o resultado? O resultado meio é que demônios foram expulsos. O resultado meio é que pessoas foram curadas. O resultado meio é de que tudo aquilo aconteceu. Qual é o resultado fim? É o que fala aqui no finalzinho do versículo 17. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Né? E o versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Sabe o que é isso, irmãos? Operação poderosa do Espírito Santo. Sim. Porque a gente sabe que a salvação, quem convence do pecado, é o Espírito Santo. Você pode pregar. Se o Espírito Santo não estiver com você, você é um tolo. Por isso que a gente precisa, para fazer a obra de Deus, a obra de Deus que quer de nós precisamos estar com Ele. Sem o quê? É vão. Outro tem pregado lá no trabalho. Tem. E qual é o resultado? Nenhum. Bom, então você tem que começar a pregar em outros lugares. Se Deus está com você, Ele vai te orientar e vai levar pessoas à salvação. Então, muitos dos que creram vieram confessando. E não é confessando no escondidinho, né? Você vai lá, aí o irmão abre o coração, uma pessoa abre o coração, nossa, eu praticava bruxaria, eu era da macumba, eu fiz muito mal, eu consumia droga, toda sorte de coisas ruins. Aí conta no ouvido baixo, no seu pé de orelha. Não. Aqui fala que eles vieram publicamente, denunciando as suas próprias obras. Olha que situação. A pessoa, você ser salvo, fala, peraí, antes de eu entrar nessa vida, nesse caminho, eu quero te contar, ó, eu era ladrão, homossexual, adúltero, assassino, blasfemador, mentiroso. Não é usual isso. Não é usual. Mas aqui, tal foi o poder do Espírito Santo operando, que as pessoas vinham publicamente confessando os seus pecados. Não é como entrar lá na sacristia, lá naquela cabine do confessionário e falar em voz baixa para alguém para perdoar seus pecados. Aqui eles foram publicamente os seus pecados, suas obras malignas, né? E também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reuniram seus livros, os queimaram diante de todos. Ou seja, eles deram testemunho cabal, evidente, de que o que aconteceu ali não foi uma influência nas suas mentes, simplesmente. Era puro poder do Espírito Santo. Eles viram milagres, eles viram obras poderosas de Deus. Irmãos, 3 anos não é pouco tempo. A gente imagina isso aqui, parece que é uma conversa de um dia, né? De uma semana. Tudo isso aconteceu e tudo aconteceu. Isso aqui é resultado. Paulo diz que esteve lá por 3 anos, pregando entre os de Efésios, da cidade de Éfeso, né? E diz que tinha, como eu falei para os irmãos, né? Tinha 50 mil denários. Até fiz uma continha aqui, só para a gente se impressionar, né? Com essas coisas. Diz que esse denário
ele é equivalente a aproximadamente 4 gramas de prata. 4 gramas é pouquinho, né? Só que aqui são 50 mil denários. Se você multiplicar, dá 200 quilos de prata. Então, já dá para fazer alguma confusão, né? Já dá para fazer alguma confusão. Fora que, se você pegar 50 mil denários e você imaginar que isso era salário de um mês, né? De um dia, na verdade, de um dia, você dividiu os 50 mil denários por 365, que é a quantidade de dias no ano, você tem 136 anos de salário para pagar aqui uma pessoa. Tem 136 anos para pagar de salário. Pô, irmãos, o fato é esse, né? Os livros de magia naquela época não é como hoje. Você entra ali na livraria, compra um livro, que sai uma tiragem de 10 mil exemplares e o custo é rateado. Não existia imprensa nisso. Os livros eram copiados em manuscritos, em papiros, em tabletes, em couro, enfim, em meios complexos. Demorava tempo publicar um livro. Sabe o que significa? Um livro custava caro. As pessoas não estavam se desfazendo como a gente, não quero mais esse livro, eu vou queimar. Estou lá, R$ 70. E, na pior hipótese, se eu mudar de ideia, eu compro outro lá na livraria. Não, os livros custavam caros. 50 mil denários sendo queimado é outro testemunho impactante. O que Deus fez aqui, irmãos, em Éfeso, ele abalou uma cidade em trevas. Ele meteu o pé na porta de Satanás naquela cidade. Ele derrubou os ídolos, derrubou os demônios, expôs eles ao ridículo. Inclusive, quando o demônio tentou expulsar demônios. Influenciados por demônios, tentaram expulsar demônios. Apanharam publicamente. Aqui tudo aconteceu publicamente. Paulo falou lá na escola, né? Ele falou publicamente. Tudo acontecia publicamente, durante um longo período de tempo. Então, o reino das trevas foi fortemente impactado. Como resultado, no versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha o resultado disso. Do fato de ter algumas pessoas entregues ao Senhor. Pessoas que têm comunhão com o Senhor. Pessoas que vivem na dependência do Senhor. Pessoas que não têm um mapa, mas que vivem dia a dia esperando que o Senhor lhes indique o que fazer e como fazer. Irmãos, eu tenho a certeza, Paulo não sabia o que ia se suceder a cada dia. Nós não sabemos, como eu comentei com os irmãos, o que vai acontecer amanhã, se eu vou estar vivo, vou estar morto, se eu vou continuar naquele emprego, não vou, se a minha saúde vai estar boa. Nós não sabemos. Como eu falei, o Senhor tirou Abraão da terra dos caldeus, ele saiu seguindo para uma terra que ele não conhecia. Não nos é dado o dia seguinte. E Deus é muito bom, para que nós não morramos de ansiedade, não morramos de depressão, de tristeza, seja do que for. A gente tem o que é necessário para cada dia. E a cada dia, a nossa necessidade é aprofundar a comunhão com o Senhor. Então, se a gente parar e fizer aqui uma proposição de percepção na nossa vida. Senhor, sou tão grato por tudo que tu me deste. E somos efetivamente. Eu sou muito grato, Senhor, por tudo que Ele já fez na minha vida, por todos os perrengues que eu já passei. Mas, Senhor, eu não quero me acomodar e parar. Eu quero que o Senhor continue me usando. Eu quero que Ele continue aprofundando. Se não for assim, a gente ficou velho. A gente envelheceu no Evangelho, envelheceu no sacerdócio, envelheceu no serviço do Senhor. Porque a cada dia, Deus vira uma esquina. Você segue, Ele virou a esquina. Se você não tiver com Ele, de repente você está como os judeus estavam no fim, no tempo da mudança da dispensação. Os judeus estavam muito longe do Senhor. Em algum lugar, naquela trajetória, eles perderam o rumo. O Senhor virou para o lado e seguiram para o outro. É assim com as religiões. Se ela não... Eu falo religiões porque me referindo, né, a tudo que existe no mundo, no campo cristão. Muitas vezes começa muito bem, né, Cláudia? Começa muito bem, você lembra, né? Começa bem mesmo, assim, começa de forma maravilhosa, poderosa, forte, e de repente você vem a perceber que nem Deus mais as pessoas sabem quem é, nem a sua palavra, não consegue mais abrir uma Bíblia e ler, tirar da Bíblia o seu sustento espiritual. Eles caíram para estilos, livros, amuletos,
toda sorte de coisas que não é Deus. Só tem uma forma da gente não cair. E a gente tem que, somos calejados, né? Devemos aprender as lições. Nós temos que seguir ao Senhor. Nós não precisamos imaginar grandes coisas, sabe? Nós temos que reconhecer a nossa insignificância, sabe? Nós não somos melhor do que ninguém. Nós apenas queremos seguir o Senhor. Só isso. Senhor, me dá essa graça, me dê o seguir. Basta, não é? Não basta? Basta seguir o Senhor. Eu não sei o que mais a gente pode desejar do que seguir o Senhor. É o suficiente para nós. É o suficiente para o próprio Jesus. Se nós o seguirmos, nós vamos fazer as obras que ele quer fazer por intermédio de nós. Se nós virarmos religiosos, ele não vai fazer as obras que ele quer fazer por intermédio de nós. E aí passa. Né? O Senhor continua. Então, irmãos, concluindo aqui, né? No versículo 20, ainda fala que crescia e prevalecia a palavra do Senhor poderosamente. Aqui a gente poderia ouvir falar, ó, e a igreja crescia e prevalecia. Mas aqui é uma maneira indireta de dizer que é óbvio, a palavra crescendo na vida das pessoas, as pessoas sendo salvas, as pessoas são pedras vivas. As pedras vivas compõem a igreja de Cristo. Então é óbvio que a igreja crescia. Mas é que aqui Deus quer mostrar de uma maneira muito clara como o crescimento da igreja se dá. O crescimento da igreja não se dá por curas e milagres, elas são sinais, são meios, mas não cresce por conta disso. Se você vê uma igreja que está crescendo em número, porque lá faz milagre, lá junta aquela multidão, e enche, as pessoas procuram milagres, e vendem, dão dinheiro, e compram amuleto, e pega anel de não sei o quê, e pede água do Jordão para jogar sobre a cabeça, olha o ungido que veio lá, não sei de onde, de Israel. Irmãos, isso não é crescimento de igreja, isso é desvio. Né? Isso é desvio. Quando Deus opera esses sinais, ele opera esses sinais como meio para que a palavra possa ser pregada, para que as pessoas sejam libertas, e aí sim, a igreja, a verdadeira igreja, que é espiritual, pedras vivas, ela cresce. Então, também para nós devemos saber tirar essa lição e ouvir do Senhor o que ele está dizendo aqui, porque está escrito, né? Eu sou me livre. Está escrito aqui, a palavra de Deus crescia. Ou seja, a palavra, para crescer, ela tem que ser viva. Conhecimento morto, ele para. Eu tenho um grande amigo, eu sempre comento, já comentei com vários irmãos. Tem um amigo, ele é uma pessoa assim, ele é uma sumidade, pode-se dizer assim. Ele é uma sumidade. Mas é membro do board de administração da Microsoft, uma pessoa extremamente culta, letrada. Eu não conseguiria citar todos os tipos, eu já vi uma vez lá, você entra lá no LinkedIn, mas, irmãos, o conhecimento da letra, só, o que a palavra fala? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se não houver a operação do Espírito Santo para fazer com que a palavra seja viva, não meramente um conhecimento objetivo, nós falhamos. Conhecimento objetivo a gente pode obter também aqui, pode obter nos seminários, pode obter com grandes estudiosos, pessoas letradas, filósofos que estudam a filosofia cristã, e que destacam a filosofia cristã como uma das mais elevadas, mas nós não vamos ter o poder de salvar e libertar as pessoas. Então, a gente precisa olhar em perspectiva, então, agora um pouco melhor, né? Olhando o capítulo 19, vai caminhando, né? A gente vai percebendo o que Deus quer falar, né? Certamente ele vai completar próximo sábado, e a gente vai ter essa grande figura, né? Deus queria, naquele momento em Éfeso, fazer um sinal estrondoso, um sinal muito forte, para que o seu evangelho pudesse realmente ganhar, tomar proporções muito maiores do que tinha tomado até então. Amém.